Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos. Iniciamos mais um culto de adoração ao nosso Deus. Convido você a abrir a sua Bíblia. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versos 9 ao 15. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há diferença entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. O texto está nos falando aqui da graça do Senhor Deus através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua morte e ressurreição. E ele diz que não há diferença entre judeu ou grego, não há diferença. Todos, Jesus Cristo é o Senhor de todos, ou seja, não há ninguém melhor ou acima de ninguém. Todos estamos no mesmo patamar, abaixo de Cristo Jesus, como servos dele. Debaixo da graça de Cristo Jesus, todos somos iguais. Vamos adorar o Senhor com a oração neste momento. Bondoso Pai, te adoramos porque fomos alcançados pela graça do Senhor através do teu Filho Jesus. Obrigado, ó Deus, porque debaixo da tua graça não existe judeu, grego, escravo ou livre. Todos somos filhos do Senhor através de Cristo Jesus. Obrigado pela tua maravilhosa graça que nos trouxe a salvação eterna. Nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Vamos adorar ao nosso Deus cantando o hino de número 147. Hino de número 147. Quando a alma sitiosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Neste mundo havermos crentes e ter sempre algum pesar, mesmo lutas e sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus.
Evangelho de João, capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Nos diz a palavra do nosso Deus. Em verdade vos digo, que o que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é o ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Para esse o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas, elas o seguem, porque lhe conhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, mas fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus lhes propôs uma parábola, e eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falaram. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Cristo Jesus deu a sua vida por nós, para nos dar a salvação eterna. E nós vamos agradecer ao Senhor pelo perdão dos nossos pecados, agradecer ao Senhor pela nossa salvação. Bondoso Deus, mais uma vez, em oração nos aproximamos de Ti, com os nossos corações, ó Deus, gratos, porque reconhecemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, porque reconhecemos, ó Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, porque reconhecemos, ó Deus, a obra de Cristo na cruz por nós. Bendito seja o Teu nome, ó Deus, pela salvação eterna, pelo perdão dos nossos pecados através de Cristo Jesus. E é em nome do Teu Filho amado que nós oramos. Amém. Adoremos ao nosso Deus com o hino 336. 336. Encontrava-se
Bendito seja o nosso Deus pela salvação eterna. Vamos meditar nessa noite no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 3. Eclesiastes, capítulo 3, versos 16 a 22. Eclesiastes, capítulo 3, versos 16 a 22. Nos diz a palavra de Deus. Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Então disse comigo: Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Disse ainda comigo: é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida, e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó, e para o pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque a sua recompensa, quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Especialmente o verso de número 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nossos corações estão sedentos em ouvir a Tua voz, a Tua palavra. Que o Senhor, ó Deus, possa nos edificar através da ministração da Tua palavra. Fale, ó Deus, aos nossos corações, edifica-nos, é a nossa oração em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Você provavelmente ouviu esta frase durante essa semana. Cidadão não, engenheiro, civil, formado, melhor do que você. O contexto é, os bares do Rio de Janeiro foram abertos, e as pessoas estavam aglomeradas, e alguns fiscais chegaram para orientar os frequentadores, e de repente abordaram um homem, e a esposa deste homem solta esta pérola, ofendendo aí o fiscal. É claro, pouco tempo depois fizeram uma devassa, no dia seguinte já fizeram uma devassa na vida daquele homem, e descobriram que, apesar de ser engenheiro civil formado, ele se cadastrou e recebia o auxílio emergencial. Algum tempo atrás, outra reportagem também mostrou pessoas que se cadastraram e estavam recebendo este auxílio governamental, pessoas que moravam em apartamentos luxuosos, pessoas que moravam em locais caríssimos, pessoas que definitivamente não precisavam deste dinheiro, pessoas que definitivamente tinham muito mais do que isso em suas contas
pessoais. E no meu dia a dia, eu tenho contato com algumas pessoas e conheço inúmeras pessoas que precisam desse dinheiro, que precisariam desse dinheiro, cujo esse valor faria diferença em suas vidas, se cadastraram e não estão recebendo, ou receberam uma parcela e depois não receberam mais. Quando Salomão escreveu o livro de Eclesiastes, ele estava num momento como, diríamos, um momento bem realista da sua vida. Quando Salomão escreveu Provérbios, e nós vemos o tom, muitas vezes, aparentemente um tom pesado do livro, é exatamente pelo momento em que o autor vivia, o momento em que o autor vivenciava. E quando nós olhamos ao redor, quando nós olhamos para a nossa sociedade, a impressão que nós temos é a mesma de Salomão, a mesma que ele escreveu, ou a mesma que ele presenciou em seus dias, e a mesma que ele descreve aqui no verso de número 16. Ele diz: vi ainda debaixo do sol que o lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. A impressão que nós temos da nossa realidade é de fato uma visão pessimista. A visão que nós temos da nossa sociedade hoje é exatamente essa: a maldade reina no lugar da justiça. Não importa qual visão política que você tenha, não importa qual visão de mundo você tenha, a questão é que todos nós vemos maldade, todos nós vemos a injustiça imperando no mundo. Salomão, ele, como um dos grandes sábios de todos os tempos, ou depois do Senhor Jesus, o maior sábio que já existiu, ele filosofa sobre isso, ele reflete sobre isso. E temos aqui no texto alguns caminhos. Ele coloca o homem na sua condição. Ele diz: a maldade impera. Sim. E esse é o tema da nossa meditação nesta noite: o reinado da maldade. E por que a maldade reina? Salomão nos mostra algumas razões pelas quais a maldade reina no nosso mundo. Se nós pensássemos, se a humanidade pensasse, se a humanidade refletisse, não haveria tanta maldade. É claro que, como cristãos, nós sabemos que a maldade está em nosso coração. Como cristãos, nós sabemos que somos pecadores e, portanto, somos influenciados pelo pecado dia a dia. Mas há alguns caminhos. O texto nos mostra aqui duas coisas que, através delas, a maldade impera no nosso mundo. Por que a maldade reina? A primeira razão pela qual, segundo Salomão, a maldade reina no nosso mundo é porque nos esquecemos de onde viemos. Nós nos esquecemos de onde viemos. Verso de número 20 chama a sua atenção. Já havia chamado antes e agora novamente, verso de número 20. Todos vão para o mesmo lugar. Todos procedem do pó. Todos procedem do pó. Salomão, ele fala aqui, nos chama a atenção para o valor da nossa vida, que somos todos iguais, que até mesmo os animais, eles têm o fôlego de vida. É claro que os animais, eles têm fôlego de vida, sim, mas eles não são alma vivente, porque o ser humano é o único ser criado por Deus que possui alma vivente. Mas Salomão, ele diz aqui, qual a diferença entre a vida de um animal e a vida de um ser humano? E o ápice do seu argumento está aqui no verso de número 20. Todos procedem do pó.
todos procedem do pó. E qual é o argumento de Salomão aqui para dizermos que todos somos iguais? Qual é o argumento aqui de Salomão para que a maldade ela deixe de reinar em nosso mundo? Se nós olhássemos para o nosso próximo, se nós olhássemos para o nosso semelhante e víssemos nele que somos exatamente iguais, se nós olhássemos no nosso semelhante e percebêssemos que todos temos a mesma origem, todos viemos do mesmo lugar, nós não somos melhores do que ninguém, eu não sou merecedor de algo mais do que o meu próximo. Nós podemos ser carentes mais do que os outros, mas não mais merecedores do que os outros. Salomão nos diz, e não apenas aqui, a Bíblia também nos fala, nós viemos do pó, todos viemos do mesmo lugar, e aliás, a palavra homem, a palavra humanidade, vem exatamente da palavra barro, da palavra pó. Quando nós esquecemos de onde viemos, nós perdemos a nossa humanidade. Quando nós nos esquecemos de onde viemos, nós achamos que somos melhores do que os outros. Quando nos esquecemos de onde viemos, nós achamos que a nossa raça é melhor do que a raça do outro. Quando nós nos esquecemos de onde viemos, nós colocamos qualquer argumento para dizer: eu sou melhor do que o outro, a minha família é melhor do que o outro, a minha nação é melhor do que o outro, a minha raça é melhor do que o outro, a minha classe social é melhor do que o outro. Nós colocamos barreiras e, aliás, nós colocamos degraus e subimos neles para olhar de cima e ver as pessoas abaixo de nós. Humildade vem, tanto a palavra humildade quanto a palavra humanidade, vem do fato de que somos pó. Vem do fato de que todos temos a mesma origem, todos viemos do mesmo lugar. E quando olhamos para o maior de todos os homens, Cristo Jesus, a palavra de Deus nos diz: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Enquanto muitos querem ser o melhor, muitos querem, e eu digo aqui que não há nenhum problema em sermos o melhor na nossa profissão, em buscarmos o crescimento na nossa vida pessoal, mas jamais seremos melhores do que o outro. Nada nesta vida nos dá o direito de pisarmos no outro ou de olharmos de cima como se o nosso próximo fosse inferior a nós. Há uma frase que diz, e eu não concordo muito com tudo o que Leonardo Boff diz, mas essa frase dele é interessante. Todo menino quer ser homem, todo homem quer ser rei, todo rei quer ser Deus, mas somente Deus quis ser menino. Deus, e entenda o contexto aqui, Deus, ele é muito mais humano do que nós. Nós achamos e queremos ser Deus desde o início, desde o jardim do Éden. O homem quer ocupar o lugar de Deus, o homem quer assentar-se no trono de Deus. E de que maneira ele quer crescer? Pisando no outro, humilhando o outro. E voltando aqui para o que falávamos antes sobre a questão do auxílio emergencial, de muitas pessoas que precisam e não estão recebendo, de muitas pessoas que não precisam, tem carro importado, o valor do auxílio sequer paga 10% do IPVA do seu veículo. Essas pessoas acham que elas olham para os outros com um olhar de inferioridade. Olha, eu posso. Não existe uma empatia com aqueles que sofrem.
não existe uma empatia com aqueles que necessitam. Ele pode pisar no outro, ele pode humilhar o outro, e ele faz. E nós vemos isso em todas as áreas da nossa sociedade. Lembremos de onde viemos, lembremos quem somos. Somos pó, somos barro, e toda a humanidade é pó, toda a humanidade é barro. Nós não temos o mínimo direito de nos colocarmos numa posição superior ao outro. Nós não temos o mínimo direito de nos colocarmos como se fôssemos melhores do que os outros. Nós não temos o mínimo direito de pisar no nosso semelhante. É claro que na sociedade nós temos cargos, é claro que na nossa sociedade nós temos posições. Na sociedade civil organizada existe isso, existe hierarquia, mas a hierarquia não nos dá o direito, a hierarquia não é um direito ou não é uma casta superior, e não dá direito de pisarmos no outro. Somos pó, todos somos feitos da mesma matéria, todos viemos do mesmo lugar. Se nós lembrássemos, se nós olhássemos para o nosso próximo e víssemos nele que ele é da mesma substância do que nós, que todos, tanto ele quanto nós, viemos do barro, viemos do pó, somos pó, a justiça reinaria e não a maldade. É por isso que Salomão diz: a maldade ocupou o lugar da justiça. A maldade suplantou a justiça. Por quê? Porque achamos que somos melhores do que os outros. Porque achamos que merecemos mais do que os outros. Porque achamos que temos o direito de pisar no nosso próximo. E essa, meus amados irmãos, não é a realidade do Evangelho. Essa não é a realidade da palavra de Deus. Salvo engano, era John Owen que dizia, ou que se apresentava como servo dos servos de Deus. Paulo, ele se apresentava como o pior dos pecadores. E hoje há tanta gente se apresentando com títulos pomposos, há tanta gente se achando mais ou melhor do que o outro. O fato daquele homem que citamos no início ser um engenheiro civil formado é algo bom, sim. Ele tinha uma renda mensal maior do que o do fiscal, provavelmente. Mas o fato dele ter uma posição de destaque, ou uma profissão que remunere melhor, o torna melhor do que o outro? Então quer dizer que se chegasse ali um juiz, se chegasse ali diante dele talvez uma autoridade maior, com um salário maior, poderia destratá-lo? Não. Geralmente essas pessoas utilizam o argumento, e o argumento serve apenas para os outros. Eu sou melhor do que você porque eu tenho mais dinheiro. Eu sou melhor do que você porque eu tenho uma posição superior. Eu sou melhor do que você porque eu pertenço a tal família, porque eu pertenço a tal raça. Mas se chegar alguém com mais dinheiro, se chegar alguém com uma profissão maior, ele vai se dobrar, reconhecendo que ele é inferior ao outro? Não. Hitler pregava a supremacia da raça ariana, e quando nas Olimpíadas de Berlim ele organizou uma Olimpíada para provar que a raça ariana era superior em tudo, o maior medalhista daquela Olimpíada foi um negro. O destaque daquela Olimpíada foi um negro. Não estou dizendo aqui que existe uma raça superior, que essa raça seja A ou B. Não, de maneira alguma. Estou dizendo que cada um de nós tem dons e talentos, cada um de nós foi capacitado por Deus com certas virtudes. E o fato
de muitas vezes essas virtudes que nos foram concedidas serem mais reconhecidas pela sociedade, não quer dizer que alguém seja melhor do que alguém. Olhemos, meus amados irmãos, especialmente para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele sendo o próprio Deus encarnado, ele veio como servo, ele veio como cordeiro para morrer de maneira muda, para morrer de maneira submissa por mim e por você. Você tem uma boa condição financeira? Glória a Deus. Você tem um bom emprego? Glória a Deus. Você tem uma boa condição social? Glória a Deus. Você tem um bom emprego? Glória a Deus. Mas isso não te faz melhor do que ninguém. O texto que lemos na abertura do nosso culto, na liturgia do nosso culto, o texto de Romanos, capítulo 9, nos fala que todos estamos debaixo de Cristo. Diante de Cristo não existe judeu, não existe grego, não existe escravo. Todos estamos no mesmo nível, abaixo de Cristo Jesus. Todos estamos em pé de igualdade, debaixo de Cristo Jesus. Se lembrássemos disso, se cada ser humano lembrasse disso, que ele é humano, que ele veio do pó, assim como seu próximo, assim como seu semelhante, todos somos iguais. Em dignidade, todos somos iguais. Não haveria, ou a injustiça não reinaria, como Salomão nos diz aqui. A segunda razão pela qual a maldade impera no nosso mundo, segundo Salomão, ainda verso de número 20, a parte final do verso. E ao pó tornarão. Viemos do pó e ao pó tornaremos. O que Salomão quer dizer, meus amados irmãos, e aliás, esta é uma realidade, embora nasçamos em hospitais diferentes, embora nasçamos em condições diferentes, todos nascemos do mesmo jeito. Embora morramos em locais diferentes, em hospitais, casas, camas mais ou menos luxuosas, todos morremos da mesma forma, todos morremos do mesmo jeito. E aliás, às vezes morremos do mesmo jeito, como ele coloca aqui, da mesma forma que um animal. E em muitos lugares, o ser humano tem sido tratado pior do que um animal. Gosto muito daquele filme, O Alto da Compadecida, e nós vemos ali aquela senhora, aquela donzela que tratava o animal melhor do que pessoas, e isso é uma realidade. Há seres humanos, há pessoas que tratam o seu semelhante pior do que um animal de estimação. Por quê? Primeiro, se esquecem de onde vieram, porque se esquecem que são pó. Em segundo lugar, se esquecem para onde vão. Se esquecem que prestarão contas a um Deus justo. Se esquecem que um dia estarão face a face com o Criador. E aliás, reverendo Hernandes Dias Lopes, já até comentei aqui alguma vez, que ele diz que a razão pela qual muitas vezes a igreja está dispersa, muitas vezes a igreja não tem fervor, falta de compromisso com o Senhor, é porque se esquece que perdeu a perspectiva da segunda vinda de Cristo, perdeu a perspectiva de que breve Cristo voltará. Breve todos nós estaremos diante do Senhor. Breve cada um de nós estará diante de Deus, dando contas de tudo aquilo que falou, dando contas de tudo aquilo que fez. E aliás, glória a Deus, porque os nossos pecados foram lançados sobre Cristo Jesus. Sim, os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados foram lançadas sobre Cristo.
Mas se nós utilizamos isso como desculpas, dizendo eu sou salvo, dizendo que os meus pecados já foram lançados sobre Jesus, então eu posso pisar no meu próximo, então eu posso humilhar o meu próximo. E durante algum tempo nos Estados Unidos, muitas pessoas utilizaram até mesmo a Bíblia para se colocar acima, ou para colocar a sua raça acima de outra. Cristãos utilizando a Bíblia para dizer que eram melhores do que outros, melhores do que outras raças. De forma alguma. Se nós pensamos assim, se nós aceitamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, se nós cremos que Jesus ele levou os nossos pecados na cruz, se nós o aceitamos como nosso Salvador, se cremos que ele levou sobre si os nossos pecados, a culpa dos nossos pecados, se cremos que fomos salvos por Cristo na cruz e achamos que somos melhores do que o nosso próximo, nós devemos rever o nosso cristianismo. Mais uma vez lembrando que Cristo Jesus, ele veio como servo. Durante a última ceia, ele cingiu uma toalha na sua cintura, abaixou e lavou os seus pés, lavou os pés dos seus discípulos. Aquela cena era de tal forma constrangedora que Pedro olhou para Cristo e disse: olha, Senhor, eu não vou permitir que o Senhor lave o meu pé de forma alguma. Cristo Jesus se humilhou por nós desde o seu nascimento. Quando nós estudamos a respeito da humilhação de Cristo, ou os estados de Cristo, o estado de humilhação dele começa justamente no seu nascimento. A vida de Cristo foi uma vida de humilhação por cada um de nós. O seu nascimento, o seu sofrimento, o colocar-se debaixo da lei, a sua morte, o seu sepultamento, tudo isso faz parte da humilhação de Cristo. Durante toda a sua vida, ele se humilhou por cada um de nós. E se nós olhamos para o Mestre e achamos que temos o direito de nos colocar em posição superior ao nosso próximo, se achamos que temos condições de nos colocarmos acima do nosso irmão, nós não entendemos o Evangelho. Depois que Cristo lavou os pés dos discípulos, ele perguntou: entenderam o que eu fiz? E ele disse: vão e façam igual. Vão e façam o mesmo. Se nós entendemos o Evangelho, nós não vamos de forma alguma nos colocarmos como superiores aos outros. Pelo contrário, nós vamos nos curvar, obedecendo a palavra de Cristo, e vamos lavar os pés uns dos outros. Nós vamos nos curvar e nos humilhar diante do nosso irmão, e não humilhá-lo. Entender o Evangelho é se humilhar diante do nosso irmão. Entender o Evangelho é nos humilharmos diante do nosso próximo e não humilhá-lo. É entender que se o próprio Filho do Homem veio para servir, nós como seus servos somos continuadores da sua obra. Nós como servos de Cristo estamos aqui para servirmos uns aos outros e não para sermos servidos. Se nós tivermos a consciência, se cada ser humano tivesse a noção de que Cristo poderá voltar a qualquer instante, e Ele pode voltar antes mesmo de terminarmos este culto, se cada um de nós tivesse a exata noção disso, nós amaríamos mais o nosso próximo, nós respeitaríamos mais o nosso próximo, nós não tentaríamos pisar no outro, ou como na minha cidade, ou perto da minha cidade já aconteceu, de uma empresa distribuir água para os necessitados, porque houve um tempo com o rompimento da barreira da Samarco, as cidades que se abasteciam do Rio Doce não mais podiam se abastecer.
E então a Samarco ofereceu para as pessoas carentes água. E há relatos de lojistas, de alguns lojistas, que pegaram vários galões de água para revender, enquanto outros passavam necessidade. Será que aquela mulher que falamos no início, a mulher da reportagem, soubesse que um dia vai encontrar-se com Cristo e daria contas de tudo aquilo que ela estava falando? Se ela pensasse um pouco antes, será que ela diria aquilo? Será que ela humilharia aquele fiscal? Será que aquele comerciante que pegou a água que faria falta ou fez falta para famílias pobres, se ele pensasse que ele daria contas daquela água a Cristo, será que ele faria? Será que essas pessoas ricas que estão recebendo auxílio emergencial, enquanto pessoas que realmente necessitam não estão conseguindo, será que se elas tivessem pensado antes, eu vou me encontrar com Cristo, eu vou dar conta dos meus atos a Cristo, será que elas fariam isso? Não estou dizendo, não estou afirmando de modo algum que a salvação é pelas obras. Não, a Bíblia é clara, a salvação é pela graça mediante a fé. Mas o próprio Cristo nos disse, pelos frutos se conhece a árvore. Nós não somos salvos pelas nossas obras, mas as nossas obras, a maneira de nós agirmos, reflete a nossa fé. Reflete a obra de Cristo em nossos corações. Erramos? Sim, erramos, todos nós erramos. Somos pecadores? Sim, somos. Estamos numa luta diária contra o pecado. Mas devemos nos lembrar que um dia, pode ser hoje, pode ser agora, nós nos encontraremos com Cristo. E vamos dar conta a Ele de todas as pessoas que nós pisamos, de todas as pessoas que nós nos humilhamos. Lembre-se disso. Segundo Salomão, se nós pensássemos de onde viemos e para onde vamos, se pensarmos se lembrarmos que somos pó, que viemos do pó e que um dia voltaremos para o pó e nos encontraremos com Deus, haveria sim injustiça por causa do pecado, mas ela não reinaria como tem reinado em nossos dias. Que Deus nos dê graça, que Deus nos dê misericórdia, que cada um de nós lembre de onde veio, do pó. Que cada um de nós lembre que dará contas a Deus de tudo aquilo que disse, de tudo aquilo que fez. Lembremos, irmãos, quando lembramos de onde viemos e para onde vamos, que daremos conta de tudo ao nosso Deus, nós somos mais humildes. E como dissemos antes, ser humilde é ser humano. Quando nós deixamos de ser humildes, nós deixamos de ser humanos. As duas palavras têm a mesma origem, do pó. Quando esquecemos que viemos do pó, nós perdemos a nossa humanidade e nós pisamos o nosso próximo, nós humilhamos o nosso próximo, nós achamos que somos melhores do que o nosso próximo. Que a palavra de Deus possa edificar o seu coração, que através desta palavra você possa ser uma pessoa mais humilde na presença de Deus, que você possa amar mais o seu próximo, que você possa procurar servir mais o seu próximo e não ser servido. Esse é o nosso desafio como cristãos. O nosso mestre não veio para ser servido, veio para servir. E nós somos os continuadores da sua obra. Curve a sua cabeça, vamos orar. Bondoso Pai,
nós adoramos o teu nome, porque o Senhor é nosso Deus. Dá-nos um coração, ó Deus, igual ao teu. Como diz aquele cântico, nós oramos neste momento. Que o nosso coração possa ser um coração humilde como o coração de Cristo Jesus. Que a mente de Cristo possa estar sendo impressa em nós a cada instante. Que nós possamos, ó Deus, olhar para o nosso próximo, olhar para o nosso irmão com o olhar de Cristo. Que nós possamos, ó Deus, amar o nosso próximo, que nós possamos amar o nosso irmão no amor de Cristo Jesus. Não permita, ó Deus, que nosso coração se exalte de maneira que humilhemos o nosso próximo. Não permita, ó Deus, que nosso coração se exalte de maneira que pensemos que pela nossa condição social, que pelo nosso estudo, ou que pela nossa cor, ou pela nossa condição financeira, nós somos melhores do que alguém. Pelo contrário, aquele que se acha maior, que seja servo dos outros. Ajude-nos, ó Deus, a sermos mais humildes. Também, ó Deus, intercedemos pela nossa sociedade. A nossa sociedade, ó Deus, aqui também na nossa cidade, tem aumentado os casos de coronavírus. Temos visto que em algumas regiões do mundo, onde se estava diminuindo, está voltando a crescer. E a nossa oração é: tem misericórdia de nós, ó Deus, tem misericórdia de nós, Senhor. As pessoas estão sofrendo e clamamos, ó Deus, pela Tua graça, clamamos, ó Deus, pela Tua misericórdia, que esta pandemia possa chegar ao fim o quanto antes. E temos ouvido também de males, de vírus piores do que este corona. Que o Senhor, ó Deus, possa refriar todo este mal. Que o Senhor, ó Deus, possa destruir todo este mal para que ele não chegue até nós. Tenha misericórdia de nós, ó Pai. Abençoe as famílias que estão passando necessidade. Ó Deus, nós colocamos diante do Senhor os nossos governantes, que eles possam, ó Deus, se comprometer com a verdade, que eles possam se comprometer, ó Deus, de fato com o bem-estar do povo, em nome de Cristo Jesus. Abençoe, ó Deus, a nossa nação. Abençoe, ó Deus, a nossa cidade. Tenha misericórdia de nós. Abençoe, ó Deus, a nossa família. Guarde, ó Deus, o nosso lar. Neste dia também, ó Pai, intercedemos por aqueles que se encontram enfermos. Que o Senhor, ó Pai, esteja abençoando os nossos amados irmãos. Abençoe, ó Deus, a vida da Simone. Abençoe, ó Deus, a vida da Dona Maria. Abençoe, ó Deus, a vida do nosso irmão José Augusto. Abençoe, ó Deus, também a sua família. Abençoe, ó Deus, a Dona Ilse. Abençoe, ó Deus, a vida do seu neném. Abençoe, ó Deus, a vida do seu João. Tantos amigos e irmãos, ó Deus, que têm enfrentado problemas de saúde. Nós também intercedemos, ó Deus, pela vida da Dona Querubina, mãe do pastor Eliseu. Nós te suplicamos, ó Pai, que também o Senhor esteja abençoando a sua recuperação. Derrama graça, ó Deus, sobre os nossos amados. Queremos, ó Deus, também te bendizer pela vida de pessoas preciosas que completaram mais um ano de vida nesta semana. O senhor Solon Aidan, pai do nosso amado irmão Gilson, completou mais um ano de vida essa semana. E nós rogamos, ó Deus, que a tua bênção esteja sobre ele, sobre o seu lar. Que ele possa, ó Deus, desfrutar sempre da tua graça. E que ele possa viver, ó Deus, muitos e muitos anos debaixo da tua graça, do cuidado do Senhor. Abençoe também, ó Deus, a vida do Emanuel, que hoje também completa mais um ano de vida, o Emanuel Belo, lá da minha cidade, amigo. Que o Senhor, ó Deus, possa abençoá-lo também, que o Senhor possa dirigir, ó Deus, os seus passos. Sabemos que ele é muito jovem, que o Senhor, ó Deus, possa derramar sobre ele a tua graça. E que ele possa, ó Deus, caminhar na presença do Senhor, seguir, ó Deus, os teus passos. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, ó Deus, nós glorificamos o teu nome, nós te adoramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Agradecemos a todos que estão conosco, estiveram conosco neste culto. Estamos finalizando e a nossa oração, o nosso desejo é que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, que Deus abençoe ricamente a sua família. Como já foi
anunciamos, eu não lembro se anunciei no início deste culto, por razões decorrentes da pandemia, nós resolvemos fechar novamente. Graças a Deus não há ninguém aqui da igreja com o coronavírus, mas isso não nos alegra integralmente, porque também compadecemos daqueles que, apesar de não pertencerem à nossa comunidade, estão padecendo com este mal. Então, a nossa alegria será completa quando todos estivermos livres dessa pandemia, todos estivermos livres deste vírus. Então, até segunda ordem, até a situação da nossa cidade se normalizar, os nossos cultos serão aqui através das mídias sociais. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua família, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor.